Amém. Deus abençoe a igreja. Deus abençoe os demais irmãos que estão. Pastor José Maria, Deus te abençoe. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe a vida do pastor José Maria, a esposa e toda essa igreja querida, né? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, Jesus. Minha esposa está me acompanhando, a Bispo Arnete, todos já conhecem. E nessa noite nós temos um casal que vieram da Argentina, são pertencentes à Aliança Profética Internacional, que é o projeto que nós temos aqui no Brasil, onde nós unimos igrejas, ministérios e líderes. E, na realidade, a aliança nasceu na igreja desse servo de Deus. Amém. A ideia nasceu lá, né? E chegou até aqui no Brasil, foi construída, e hoje nós já estamos mais ou menos com 10 países aliançados, né? Glória. Amém. E ele está aqui porque veio ministrar na conferência, a conferência da aliança, que foi semana passada, final de semana passada. Ele está cumprindo algumas agendas, e aí hoje eles estão aqui. O apóstolo Manuel Lobaiza, você coloca de pé, por favor. Esse é o apóstolo Manuel Lobaiza. Glória a Deus. E Aleluia. também a sua esposa, a pastora Suzana, vieram da Argentina. Pode sentar. Pastora Suzy, quer falar? Saúde. Glória a Deus. Aleluia. Susi. Pode subir, pastor. Grande Deus. Buenas noches, Dios les bendiga. Boa noite, Deus te abençoe. Vai mais uma sóis. Glória a Deus. Un gusto de conocerles, hermanos en la fe. Tenemos el mismo Dios. Gostei muito de conhecer vocês, irmãos na fé, temos o mesmo Deus. Gracias por abrir la puerta de su casa para recibirnos. Aleluia. Muito obrigado por abrir a porta da sua casa para nos receber. Paz del Señor. Paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos receber o apóstolo Manuel Lobaiza, que vai trazer a palavra hoje. Os irmãos precisam prestar atenção, porque senão não vão compreender, tá certo? Ele vai falar, eu vou traduzir. Amém. Eles vão prestar atenção. Por favor, apóstolo Manuel. Glória a Deus. Vamos receber o servo de Deus com oração. Pai, em nome de Jesus, nós oramos. Pode subir, pastor. Nós oramos nessa noite. Se quiser subir, pode ficar à vontade. Esteja à vontade. Se quiser ficar, A casa quer papai, viu? você quer ficar aí? Oramos pelo servo de Deus aqui. Senhor Jesus, nós entregamos a vida do teu servo diante do teu altar. Pedimos, Senhor, a direção da tua palavra. Que o Senhor venha tratar, Senhor, com ele, segundo, Pai, o teu Santo Espírito. Vem envolvendo, Senhor, debaixo da tua graça e debaixo também da tua infinita misericórdia. Que o Senhor venha romper, ó Pai, com todo jugo, com toda barreira, Senhor, com todo impedimento. No nome de Jesus Cristo Nazareno, Pai, seja destronado o inimigo das nossas vidas, Senhor, e nós possamos estar estabelecidos debaixo da tua unção e debaixo da tua misericórdia. Senhor Jesus, coloca as tuas mãos, Pai, realiza o teu santo milagre nesta noite de hoje em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar para receber o servo de Deus. Pode aprender. Amén. Aprender. Amén. La paz de Dios esté con usted. A paz de Deus esteja com você. En esta noche, que es una noche muy especial, Essa noite é uma noite muito especial. porque Eu acho que é o meu. Eu vou descer.
porque es una noche donde se va a manifestar la voluntad y el propósito de Dios. Porque é uma noite onde vai se manifestar a vontade e o propósito de Deus. Aleluya. Gloria a Dios. Eh, Aleluya. Gloria a Dios. Glória a Deus. y bueno, a mí gracias por la oportunidad, pastor, de permitirme impartir la palabra. Obrigado, pastor, pela oportunidade e por poder compartilhar a palavra. Y en esta noche queremos hablar Essa noite queremos falar del significado do significado. Abaixa isso. del significado Abaixa mais isso, por favor. Aí tá bom. Aleluia, Jesus. del significado, Aumenta aí. no mucho, poquito. Del significado O significado del ungimiento, da unção. de la unción. Da unção. En una noche donde se va a manifestar un ungimiento, Uma noite onde vai se manifestar a unção. nosotros necesitamos entender Nós necessitamos entender en el espíritu lo que se está por no hacer. nosso espírito o que está acontecendo. Amén. Yo creo que nosotros Eu creio que nós debemos ser una iglesia devemos ser uma igreja madura, madura, que crece, uma igreja que possa crescer, que entiende, que comprende lo que está manifestando, haciendo. Amén. que compreende o que está manifestando e fazendo. Vamos al Evangelio de San Mateo. Vamos ler a nossa Bíblia no Evangelho de São Mateus, En el capítulo 3, capítulo 3, Vamos a- Evangelho de Mateus. vamos a leer el versículo 3, el versículo 16 y el versículo 17 del libro de San Mateo, el Evangelio de San Mateo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. ¿Lo tiene? ¿Ya está? Você já encontrou na sua Bíblia? Mateus 4. Mateo 3. Desculpa, Mateus capítulo 3. 3, versículo 3, 16 y 17 del capítulo 3. Capítulo 3, versículo 3, 16, Y 17. dice así la palabra del Señor. Diz assim a palavra do Senhor. Pues, versículo 3 del capítulo 3 de Mateo dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Mateo 3, versículo 16. Versículo 16 agora. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía, oh Señor, como paloma, y venía sobre él. Versículo 17. Versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hasta aquí la palabra del Señor. Usted me oye bien, me escucha bien. Você está escutando bem a voz dele? Amén. Amén. Así sin el micrófono, ¿me escucha bien? Está escutando bem sem microfone? Bueno, tome asiento, por favor. Glória a Deus. Así, Aleluia. así hay uno solo y no se produce ninguna interferencia. Assim, dessa maneira, só, não vai ter interferência. Dice la palabra de Dios Diz a palavra de Deus que Jesús que comenzó comenzó su ministerio
aproximadamente después de sus 30 años. aproximadamente depois dos seus 30 anos de idade. Y él manifestó hasta su regreso Ele manifestou até a sua volta su ministerio en la tierra. o ministério dele aqui na terra. Desde el día en que nació, Desde o dia em que ele nasceu, desde el día en que nació, está bien, gracias. Desde el día en que nació, desde o dia que ele nasceu, ¿cuánto? Usted atiende, não se distraia. no se distrae. Es importante por lo que va a acontecer. Sim, precisa Desde el prestar día en atenção. que nació, Desde o dia que ele nasceu, él entró en un proceso ele entrou em um processo de aprender de aprender y desarrollar e de desenvolver lo que aprendía. o que ele aprendia. En realidad, Na realidade, Jesús Jesus vino completo. veio completo. Lo único que había que hacer A única coisa que tinha que fazer era manifestar era manifestar el reino de los o cielos reino dos céus que traía. que trazia nele. ¿Me está entendiendo? Você está me entendendo? Entonces, Juan el Bautista Então João Batista fue profetizado foi profetizado por Isaías pelo profeta Isaías de que iba a ser quien iba a enderezar el camino. era que era ele que ia endireitar o caminho. Aquele era o que ia endireitar o caminho. Enderezar el camino Endireitar o caminho significa significa quitar los estorbos. tirar os estorbos. Enderezar el camino Endireitar o caminho significa significa quitar los estorbos. tirar o estorbo Ir manifestando e manifestando con entendimiento com entendimento lo que venía sucediendo. o que vinha acontecendo. Entonces, Juan el Bautista Então João Batista venía anunciando vinha anunciando que el reino de los que o cielos reino dos céus ya estaba já estava ali y que había que arrepentirse. e que eles haviam de arrepender-se. Cuando Juan el Bautista hablaba de arrepentimiento, Quando João Batista falava de arrependimento, no estaba hablando de arrepentimiento de pecados. não estava falando de arrependimento de pecados. Claro que había que arrepentirse de pecados, Claro que eles tinham que se arrepender também de pecado. pero él no estaba Porém, eles não estavam. hablando de eso. Eles não estavam falando disso. El arrepentimiento O arrependimento del cual él hablaba de qual João Batista falava era el arrepentimiento, el cambiar de mentalidad. o arrependimento era mudança de mentalidade. Porque si no se cambiaba la mentalidad, Porque se não se mudasse a mente, no se podía entender não iria poder entender lo que Jesús iba a o manifestar. que Jesus veio manifestar. Por eso Jesús Por isso Jesus dijo, disse: arrepentíos y convertidos. arrependei-vos e convertei-vos. Hay que cambiar de mentalidad. Tem que mudar de mentalidade. Él estaba diciendo, hay que cambiar de mentalidad, Tem que mudar de mentalidade. porque si no hay un cambio de mentalidad, Porque se não tiver mudança de mentalidade, no van a poder experimentar não vão poder experimentar el reino que vengo a manifestar. o reino que venho manifestar. Amén. Él estuvo Ele teve 30 años 30 anos siendo preparado, sendo preparado, siendo instruido, sendo instruído, activando interiormente su vida, sendo ativado interiormente na sua vida. su vida A espiritual sua vida espiritual se estaba desarrollando se estava desenvolvendo para ser manifestada. para ser manifestada. Cuando llega el tiempo Quando chega o tempo del cumplimiento do cumprimento de esa dessa manifestación manifestação de sabiduría, de sabedoria, de de entendimiento entendimento, y de revelación del de reino, revelação do reino, él es bautizado. e Jesus é batizado. Cuando dice que él es bautizado y sale de las aguas, Quando diz que ele foi batizado e saiu das águas, dice que una voz se oye de los cielos. ele disse que uma voz se ouviu do céu.
La Biblia dice que una voz se oye de los cielos. A Bíblia diz que uma voz se ouviu do céu. Y esa voz testificó, E essa voz testificou, garantizó deu garantia Aleluya. y dijo: e disse: este Este es mi hijo é o amado, meu filho amado, en el cual yo tengo complacencia. em qual eu tenho com prazer. ¿Por qué se escuchó esa voz? Por que se ouviu essa voz? Porque el que salía de las aguas Porque aquele que saía das águas estaba siendo habilitado, estava sendo habilitado, estaba siendo ungido estava sendo ungido por esa voz por essa voz de Dios de Deus que lo que habilitaba, o habilitava, porque entendía porque ele entendia que ya estaba preparado, que já estava preparado, que ya estaba preparado para manifestar el reino de los cielos. porque ele já estava preparado para manifestar o reino dos céus. Estaba habilitado. Estava habilitado. Ungir Ungir se trata de eso. se trata disso. Ungir Ungir se trata de se eso. trata disso. Habilitar Habilitar con com entendimiento entendimento a quien ya está preparado aquela pessoa que já está preparada para manifestar para manifestar el cielo os céus en la tierra. na terra. Amén. ¿Está comprendiendo? Você está me compreendendo? Me explico. Está compreendendo o que está sendo explicado? Entonces, hoy vamos a ver rápidamente Então hoje vamos ver rapidamente lo que significa o que significa esto que va a suceder. isso que vai acontecer. Dios Deus forma, forma, o sea, Dios forma, está bien la palabra, ¿no? ¿Entiendes? Bien. Dios forma en su sabiduría. em sua sabedoria. Si la sabiduría de Dios Se a sabedoria de Deus no está manifestada en aquel que se va a ungir, não estiver manifestada naquele que vai ser ungido, no se lo puede ungir. não se pode ungir esta tal pessoa. Porque nosotros tenemos que ungir Porque nós teremos que ungir a todo aquel a todo aquele que ha sido procesado que foi processado y formado e formado con la sabiduría com a de Dios. sabedoria de Deus. Aleluya, Jesús. Glória a Deus. Amén. Amém. Yo no estoy diciendo Eu não estou dizendo que este sea el caso. que isto é o caso. No. Yo estoy diciendo Eu estou dizendo que cuando nosotros ungimos, que quando nós ungimos, habilitamos. habilitamos, Y si usted habilita mal, e se você habilita alguém mal, vienen dificultades y problemas. vi- Vienen problemas virá problema. por haber habilitado mal. Por haver habilitado a pessoa que não estava preparada. Aleluia. Esa persona Esta pessoa va a traer vai problema trazer problema si no se mueve se ela não se movimenta en la sabiduría de na Dios. sabedoria de Deus. Por eso Por isso, pasaron 30 años passaram 30 anos para que Dios para que Deus pudiera decir, pudesse descer, este para que Deus pudesse dizer que este es mi hijo é o amado, meu filho amado, en el cual yo tengo no complacencia. qual eu tenho alegria. Dios decía, Deus dizia, tengo complacencia. tenho prazer. Y Jesús todavía no había empezado su ministerio. Então, mas mesmo assim Jesus ainda não tinha começado o seu ministério. Pero por causa de que Dios lo había podido empoderar, preparar, Porém, por causa que Deus havia tido poder de prepará-lo, Dios podía garantizar Deus podia dar garantia que Jesús que Jesus le iba a dar a él ia trazer a ele complacencia, alegria, alegría. prazer. Eso es lo que quiere Dios Isso é o que quer Deus. cuando cada uno de nosotros Quando cada um de nós es ungido. somos ungidos. No está diciendo Dios Deus não está dizendo que no vamos a tener problemas. que não vamos ter problema. No está diciendo Dios Deus não está dizendo que no vamos a tener lucha. que não vamos ter luta. No está diciendo Dios Deus não está dizendo que no vamos a tener que presiones. não vamos ter pressões. Lo que sí Dios está O diciendo que Deus sim está dizendo que si Él te ha podido formar, que se Ele tem poder para formar, tú no le vas a fallar. você não vai falhar. Aleluya. Si Dios te ha podido formar, Se Deus
pôde formar você, usted no le va a fallar. você não vai falhar. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Entonces Dios Então Deus forma en su sabiduría. forma em seu conhecimento. ¿Por qué forma en su sabiduría? Por que Deus forma com sua grande sabedoria? ¿Qué es la sabiduría de O Dios? que é a sabedoria de Deus? ¿Qué es lo que es la sabiduría de Dios? Aleluia, O Jesus. que é a sabedoria de Deus? ¿Por qué Dios te cubre con su sabiduría? Porque Deus cobre você com a sua sabedoria. ¿Cuál es la sabiduría de Dios? Qual é a sabedoria de Deus? Su palabra. A sua palavra. Glória a Deus. Cuando usted Quando você tiene la sabiduría de tem a Dios sabedoria de Deus establecida estabelecida en su espíritu, no seu espírito, Dios Deus se ha asegurado está seguro, a través de su palabra através da sua palavra, que usted está cubierto con que ella. você está coberto com a Aleluia. Glória a palavra. Deus. Amén. Amém. La sabiduría de A Dios, sabedoria de Deus, que su palabra que revelada a sua palavra revelada te cubre. cobre você. Primero te cubre. Primeiro Deus te cobre. Primero Dios te cubre. Primeiro Deus te cobre. Y después con la misma palabra que te cubre, E depois com a mesma palavra que ele te cobriu, te va formando. ele vai te formando. Glória Te va a Deus. manifestando el propósito. Ele vai manifestando o seu propósito. Aleluia. Amén. Amém. Glória a Deus. Você crê? ¿Lo cree? Você crê? En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Entonces, la sabiduría de Dios primero Então a sabedoria de Deus primeiro te cubre. cobre você. Cuando el hombre o la mujer, Quando o homem ou a mulher, atiéndame por olha favor, para cá, por favor. Não cuando se el desvie. hombre y la mujer Quando o homem ou a mulher no están establecidos en la sabiduría de não Dios, está estabelecido na sabedoria de Deus, buscan primero ordenar buscam primeiro colocar ordem, sin tener sabiduría. sem ter a sabedoria. Usted y yo Você e eu no podemos ordenar nada não podemos colocar nada em ordem si primeramente sem primeiramente la sabiduría de Dios no está con a nosotros. sabedoria não estiver. Aleluia. Aleluia. ¿Cuánto lo creen? Quantos acreditam? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quantos acreditam? Aleluia. Glória a Deus. ¿Lo cree? Você crê? Amén. Que Dios en su sabiduría, o Dios forma en su sabiduría. Él te cubre primero, que es lo que es el carácter establecido en la palabra revelada de Dios en nosotros. Deus forma com a sua sabedoria. Primeiro ele te cobre. Por quê? É o caráter Establecido estabelecido en la palabra na revelada palavra revelada de Deus en nosotros. sobre nós. Y después te ordena, E forma depois ele te coloca em ordem. procesos, diseños eternos. Processos e modelos eternos. Dios se asegura. ¿Por qué se asegura? Deus dá segurança. ¿Qué es lo que se asegura? ¿Qué es lo que se asegura Dios al ungir a alguien que le responde a Él? Por que Deus se sente seguro em ungir alguém que está em contato, que corresponde a Ele, que responde a Ele? Porque Dios Porque Deus se tiene que asegurar tem que estar seguro que cuando vayas a determinar afuera, que quando vai determinar alguém lá fora, cuando tengas que moverte ahí afuera, no acá, ahí porque afuera, quando você tiver que se movimentar pro lado de fora, ahí afuera donde están las situaciones a resolver, lá fora onde estão algumas situações a ser resolvidas, lo que Dios se asegura o que Deus tem segurança, es que cuando vayas a tomar acciones allá afuera, quando você vai tomar alguma ação, ter alguma atitude, lo que tú hagas o que você fala esté unido a la sabiduría de Dios, esteja ligado à sabedoria de Deus, a la sabiduría de à Él, sabedoria dele, y no a la formação del e hombre. não a formação do homem. Por eso cuando
alguien va a determinar una unción, Por isso, quando alguém vai determinar que alguém seja ungido, lo primero que se tiene que asegurar o primeiro que tem que estar seguro es que la persona é que a pessoa que va a ser que vai ungida ser ungida conozca los diseños del reino conheça o modelo do reino y esté en obediencia, e esteja em obediência, en sujeción em sujeição a los principios aos espirituales de Dios. princípios espirituais de Deus. Aleluya, Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, Jesús. ¿Cuántos están comprendiendo? Quantos de vocês? ¿Por qué la iglesia Porque a igreja hoy tiene problemas? hoje tem problemas. ¿Por qué la iglesia Por que a igreja no está llena? não está cheia? ¿Por qué la gente Porque as pessoas no corre a congregarse? não correm para congregar-se. Porque muchas de las personas Porque muitas das pessoas que hoy manifiestan liderazgo, que hoje manifestam ser líder, no digo todos, não estou dizendo de todos, pero la mayoría porém a maioria han sido mal formadas. foram mal formadas. Respetaron Respeitaram el diseño del o hombre, modelo do homem, pero no aprendieron los principios de la palabra. porém não aprenderam o princípio da palavra. Entonces, ahí afuera Então lá fora no tienen não tem la certeza a certeza espiritual espiritual para resolver para resolver situaciones. situações. Entonces los criterios Então os critérios son humanos são humanos y no es el pensamiento de e não o Dios. pensamento de